Bom, 1, 2, 3. Gravando. Todos conseguem me ouvir direitinho? Sim. Ok, né? Veja só, né? Sim. Na aula de sexta, à tarde, nós iniciamos essa questão aí. Só que é o seguinte, não chegou a terminar. E aí, acho que ficou faltando um pedaço. Então, para o vídeo não ficar incompleto, eu vou retomar ela do começo. Tá bom? Então, vamos lá. E o pessoal que chegou aí depois, nós estamos fazendo sempre alguns blocos de 30 minutos. Os vídeos não ficarem muito longos. Então eu vou fazer aí 30 minutos, né? Dependendo da questão, dá uma pausa, 5 minutos, vocês vão ao banheiro, tomam água e depois a gente retorna, beleza? Então, questão número 22. Ele dá duas cargas, Q1, Q2. A carga Q1 de 20 microcoulomb, a carga Q2 de 64 microcoulomb. O meio que elas estão inseridos é o vácuo, né? E essas cargas elas estão posicionadas respectivamente dos pontos A e B, como representa a figura. E aí ele quer saber qual é a intensidade do campo elétrico, né? Ou seja, o campo elétrico resultante no ponto P. Belezinha? Muito bem. Essas cargas são o quê? Essas cargas são o quê? Positivas. São positivas, né? Positivas? Então, antes da gente começar a questão, o que nós temos que fazer? Os vetores. Os vetores, né? O vetor campo Vetores. elétrico. Então, bora começar pela carga 1. No ponto P, ela gera vetor de afastamento ou aproximação? Afastamento. 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 Então, na perspectiva de Q1, você vai colocar um vetor para a direita ou para a esquerda? Para a direita ou para a esquerda? À esquerda. Para a direita. Direita. Você não disse que afasta? Então você é Q1. E você quer que algo se afaste de você. E P, né? É o seu ponto de referência. E você é Q1. Em cima de P, algo que afasta vai para a direita ou para a esquerda? Vai para a direita, né? Mas sempre dentro da linha de ação, tá bom? Então aqui seria o nosso vetor campo pertinente à carga 1. Tudo bem? E agora nós vamos fazer o campo pertinente à carga 2. Agora você é a carga 2. Tá aqui. Você é positivo ou negativo? Positivo, né? Positivo. Então, no ponto P, né? Você vai gerar vetor de afastamento e aproximação. Afastamento. Afastamento. Na sua perspectiva, sendo o Q2 agora, esse vetor seria para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda. Então a gente vai desenhar aqui o nosso vetor pertinente à carga 2, né? Para a esquerda. Né? Então, esses vetores ficaram como aí? Os vetores ficaram como? Os vetores ficam Em sentidos na... opostos, né? na Então, quando eu horizontal, tenho. Beleza, né? Giovana falou que eles estão na horizontal. Então, ambos estão na horizontal. Então, significa que eles estão na mesma direção. Portanto, eu não preciso utilizar nem Pitágoras, nem preciso utilizar regra do paralelogramo. Ou eu Só vou somar, somar. eu vou subtrair. Como eles estão em sentidos opostos, o que eu vou fazer com seus módulos? Subtrair. Somar. Porque estão. Não, Subtrair? subtrair, estão em sentidos opostos. Eu iria somar se ambos Ah, estivessem em sentidos sentidos opostos. iguais. Belezinha? Ah, tá. Então, né, o nosso campo resultante, vou botar aqui, né, nosso campo resultante, na verdade, o módulo dele, né, o módulo dele, vai ter o módulo da diferença desses dois vetores. É 1 menos é 2, só que o módulo, né? Então, quando a gente terminar a questão, a gente vai vir para cá, belezinha? Muito bem, né? Então, a organização física que a gente vai aplicar nesse enunciado, ela está pronta. Agora precisamos fazer o quê? Precisamos fazer o quê? Substituir valores. Não, calcular, não é isso. Vamos calcular o E1, vamos calcular o E2. Certo. Sugeri que vocês façam isso separadamente, tá bom? Eu acho que fica mais organizado, tá bom? Então nós vamos calcular o campo. Vamos calcular o campo da carga 1 e vamos calcular o campo da carga 2, né? Vou colocar aqui o E1. Vamos fazer o E1 primeiro, né? Calcular o módulo de E1. Como é que é a minha equação? Para calcular campo de carga geradora constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá, né?
Qual é a distância da carga 1 para o ponto P? Que distância é essa? 20 centímetros. 20 centímetros, né? Mas a minha constante eletrostática, na parte de unidades de comprimento, tá em quê? Tá o quê? Metro, né? Então, eu não posso utilizar essa distância em centímetro, né? Então, D1 igual a 20 centímetros, mas isso em metro é quanto? 0,2, ok. Mas eu recomendo vocês trabalharem em quê? Notação científica, né? Então, como é isso aí, notação científica? 10 elevado a 2 menos 1. vezes 10 a menos 1 metro. O valor da carga 1 já está no texto, né? Então, agora a gente já pode fazer esse cálculo aí, né? Deixa eu só dar aqui para eu ter mais espaço. Vamos lá, né? Substituindo agora, calculando nosso campo E1. Como é que vai ficar aí? Como é que vai ficar? 9 vezes 9 10. vezes 10 a nona. A carga 1 tá no texto, né? Que é 20 micro. Micro é quanto? Ou faltou igual aqui, não foi? 10 elevado a menos 3? Isso, 20 vezes 10 a menos 6, tá? Isso aí vocês têm a obrigação de saber, viu? O micro vocês têm a obrigação de saber. Micro, nano, mili. Então, 9 vezes 10 a nona, vezes 20 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 1, tudo isso ao quadrado, tá bom? Vamos lá. E1. Eu nem preciso disso aqui, né? Eu só tô com um módulo, então precisa botar a simbologia vetorial. 9 vezes 20, 180. 180. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. 10 a terceira. Embaixo fica como? 4 vezes 10 elevado a menos 4 2. vezes 10 a menos 2. Então, aí agora, aplicando aqueles conhecimentos lá da nossa primeira semana de aula, de operações envolvendo a notação científica, então, coeficiente com coeficiente e potência com potência, né? No 180 por 4 fica quanto aí? Nessa parte aqui, 180 por 4. 45. 45, ok. E na divisão das potências ali fica como? 10 a terceira dividido por 10. 10 a menos 2. 10 a quanto? 10 a menos 10 a quinta. 10 a quinta, 10 a né? Porque você quinta. está subtraindo algo negativo. Então vai ficar 3 menos 2. 3 mais 2, quinta, né? Ok. 45 vezes 10. A quinta, o quê? Abacates, melancias, bananas, morangos? Newton por Newton coulomb. por coulomb, né? Você está calculando campo elétrico. Então, Newton por coulomb. Ok. Tá aí o nosso campo 1 já determinado. Vamos fazer agora o nosso campo 2. Vou separar aqui. Agora vamos fazer o E2. Então, seguindo a mesma ideia, constante eletrostática vezes carga 2, dividido pela distância 2, tudo isso ao quadrado. Qual a distância da carga 2 para o ponto P? 80 centímetros. 80 centímetros, né? Todo mundo consegue visualizar isso? Porque, veja só, a distância entre as cargas é quanto? Distância entre as cargas? 1 metro. 1 metro. Eu tenho um ponto P que está entre as cargas. Então, se a distância de Q1 para P é 20, isso significa que de P para Q2 só pode ser 80. Né? 80. Ok, então, fazendo essa representação aqui, isso aqui tem um valor de 80 centímetros, tá? Deixar isso aqui adicionado porque não tem na questão, né? Isso aqui é uma interpretação nossa, né? Então, retornando aqui, nós temos que a nossa distância D2, ela vale 80 centímetros. E 100 metros é 0,8 metro. E em notação científica, 8 vezes 10 8 vezes 10 a menos 1. Maravilha? Bom, aí agora é só substituição, tá certo? E2, constante, 9 vezes 10 a nona, vezes... Q2 é quanto? 64. 64, né? Maravilha. 64 6. vezes 64 vezes 10 a menos 6 sobre Dividido por 8 vezes 10 a menos 1 elevado a menos ao quadrado, né? Aí aqui eu vou chamar a atenção, né, de algumas observações, né, botar o cérebro para funcionar em alguns momentos para facilitar a vida de vocês. O aluno emocionado, ele ia querer resolver logo de cara esse numerador, né? Tá sair multiplicando. Mas raciocine bem. Na parte do denominador, aquele coeficiente ali, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ficar quanto?
64 e corta Então, com 5. corta, né? Então, facilite a sua vida, tá bom? Então, o E2, 9 vezes 64. Se você quiser adiantar nas potências, pode, né? 64 vezes 10a menos 2. E a gente pode fazer isso aqui, né? Então, o nosso campo é 2. Ele é igual a 9 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb, ok? E aqui agora, né, como nós já temos os dois campos, então a gente vai fazer a diferença deles, né? A diferença entre eles. Partindo dessa ideia aqui, né? Ok? Então agora nós já podemos fazer isso. É 1, ou o ER, né? Que a gente quer saber. O módulo dele, na verdade, né? Quem é o E1? 45 vezes 10 vezes 10 a à 45 quinta, vezes 10 a 9 vezes 10 à menos quinta. 9 vezes 10 a quinta, né? Quanto é que dá isso? 36. 36. 36 vezes 10 a quinta. Newton por Coulomb. Tem alternativa com isso? Ah, não, tá em notação científica, né? Notação científica fica como, hein? 3,6 vezes 10 a A sexta. sexta, né? Diminui 1, então. 3,6 vezes 10 a sexta. Isso tá representado na letra B. E é o gabarito aí, questão 22, letra B. Ok. Agora, vou aproveitar a oportunidade, né? Ver como é que tá a percepção de vocês. O problema não perguntou sobre sentido do campo. Ele só pediu um módulo, que é a intensidade, né? Nós já calculamos, que é o 3,6 vezes 10 a sexta. Se ele pedisse o sentido, seria para direita ou para esquerda? Direita. Pra Por quê? esquerda, O Porque a correto é carga é direita. maior. Por quê? Isso, porque o E1 é Porque mais a carga é poderoso do maior. que o E2. Não é nem pela carga, porque a distância também Eu pensava influencia, né? eu pensava que quando a distância fosse Qual menor, motivo? no caso É seria para inverso, né? esquerda. Então, olha só, a carga Q2, ela é mais do que 3 vezes. Olha que raciocínio interessante, hein? Que a gente vai fazer aqui agora. A carga Q2, ela é mais do que 3 vezes mais poderosa do que Q1, certo? Certo? Certo. 64 é mais do que 3 vezes maior do que 20. Isso aí tudo bem? Agora a distância da carga 1 comparada com a carga 2 é quantas vezes menor? 4. 4. Só que distância é ao quadrado. Então a carga 2 é 3 vezes mais poderosa. Mas a distância, quanto é que é 4 ao quadrado? 16. Então reduziu em 16 vezes. Você prestou atenção, né, na influência da distância? Porque a influência da distância é um fator ao quadrado. Então, por mais que Q2 tivesse uma intensidade de carga maior, mas como a distância está muito grande, fez com que um campo ficasse mais fraco. Então, se eu perguntasse para vocês qual seria o sentido do campo elétrico, vocês iam colocar para a direita. Por quê? Porque quem está para a direita é o E1. E o E1 é mais poderoso do que o E2. O campo E1 tem intensidade 45 e o campo 2 tem intensidade 9, né? Então ficou 5 vezes mais, né? Professor, Oi. no início, quando você estava resolvendo a questão, você falou que os campos se subtraem. Eu não entendi direito. Porque eles estão em sentidos opostos. Quando O estão em E1 é sentido apontado para a oposto. direita, isso. Aí lá no meu canal do YouTube, na playlist Física 3, uma das primeiras aulas é Operações com Vetores, que é uma aula que ela vai depois de... Ela vem depois de notação científica, se eu não me engano. Aliás, não. É a primeira aula de lei de Coulomb. E aí lá tem os 4 casos que vocês utilizam. Os 4 casos, né? Que é somar, subtrair, Pitágoras e regra do paralelogramo. Então, quando eu tenho 2 vetores e eles estão na mesma direção em sentidos iguais, o módulo do vetor resultante é dado pela soma. Mas se esses vetores estivessem em sentidos opostos, é como se fosse... Ó, para você entender como é que... Para ficar mais contextualizado, Giovana. Olha só, né? Eu tenho aqui uma superfície. E aí, nessa superfície, eu tenho uma caixa. Aí, você, Giovana, força de Giovana, quer puxar essa caixa para a direita com 100 newtons. Aí vem aqui Anderson, força de Anderson, querendo puxar para a esquerda com 80. Eu tô te ajudando ou tô te atrapalhando, Giovana? Uai, você tá me atrapalhando, Tô te atrapalhando, né? Então,
A resultante aí, na verdade, essa caixa vai deslocar para a direita, porque você tá mais forte do que eu. Uhum. Mas isso aí, ó, que tá desenhado na tela, é a mesma coisa disso aqui, ó. Conseguiu visualizar? Entendi. É a mesma coisa. O desenho de baixo tem o mesmo significado do de cima. Agora eu vou mudar. Agora, Giovana, eu vou te ajudar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, Aí, isso no aí caso- agora que está desenhado é a mesma coisa disso, ó. Entendi. O ponto Perfeito? entre duas cargas iguais. Se os campos estiverem apontando para o mesmo sentido, eles estão se contribuindo, né? Se ajudando, então você vai somar o módulo. Belezinha? Ah, entendi. Tá bom. Pessoal, agora nós vamos fazer. Eu acho que Ana Vitória pediu a questão 16, não foi, Ana? Foi a 15. Ah, 15. Beleza. A gente vai fazendo, pessoal, à medida que vocês forem solicitando as resoluções, tá certo? Então aqui agora a nossa questão número 15. Só pelo que eu já vi inicialmente no texto, parece que é uma questão bonita, viu? Parece que a questão vai ser bonita. Em dois vértices da base de um triângulo equilátero de lado 3, encontra-se duas cargas positivas de 4 microcoulomb. Determine as características do vetor campo elétrico resultante no outro vértice, né? Então, quando tiver essas situações, a primeira recomendação que eu dou para vocês é fazer o desenho, né? Vou fazer esse desenho, tá bom? Então, vamos colocar aqui, né? Uma carga. Vou chamar essa carga de Q1. Uma outra carga, que eu vou chamar ela de Q2. E essas cargas, elas estão organizadas, né? Como se fosse em vértices, né? De um triângulo equilátero. Belezinha? E aí, no outro vértice desse triângulo equilátero, né? Tem um determinado ponto. E ele quer saber qual a intensidade do vetor resultante, né? A carga 1 é o quê? A carga 1 é o quê? Positiva? Positiva, né? A carga 2 é o quê? Positiva também? E aí, o meu ponto de referência é esse outro vértice, né? Ele quer aqui. Essas cargas, elas geram um vetor o quê? De afastamento. De afastamento. Inclusive, vou até fazer de outra cor aqui, para ficar mais visual. Muito bem. Vamos fazer primeiro o vetor pertinente da carga 1. Como é que vocês iam desenhar esse vetor aí, da carga 1? Na linha de ação Na linha para Na a linha de direita. ação. E aí eu vou... como? Para cima, ascendente à direita ou ascendente à esquerda? Ascendente Acima? à Não, direita. todo mundo errou. Ascendente para a direita. O que significa ascendente? Para cima, né? Subindo. Mais para a direita. Ó, foi até bom você perguntar isso, ó. Olha só. Ascendente para a direita. Ascendente para a esquerda. Descendente para a direita. Descendente para a esquerda. Para cima. Para baixo. Para a direita. Para a esquerda. Ok? Os 8 sentidos mais utilizados. Direita, esquerda, cima, baixo, ascendente, direita, ascendente, esquerda, descendente, direita, descendente, esquerda. Beleza? Então, Q1, ascendente, direita. Esse é o campo da carga 1. Como é que vai ser o campo da carga 2? Ascendente esquerda. Ascendente para a esquerda, né? Na linha de ação, o vetor de afastamento. Ok. Então tá aqui o nosso é 2. Agora nós vamos desenhar o resultante, né?
Como é que a gente faz o resultante? Espelha. Espelho, que já isso. fez. Espelho nas extremidades. Vou pegar o irmão gêmeo de E1 e colocar em cima da extremidade de E2. Vou pegar o irmão gêmeo de E2 e colocar em cima da extremidade de E1. E depois nós vamos unir, né, esses pontos de interseção. O ponto de interseção da origem e o ponto de interseção com o ponto de interseção das extremidades. Então, tá aí. Esse seria, né, o nosso campo resultante. Então, quanto à direção e quanto ao sentido do vetor resultante, nós já temos a resposta, né? É como, hein? Qual a direção e o sentido do campo resultante? Vertical para cima. Vertical para cima. Pronto, isso já está representado, né? Agora, só está faltando a gente determinar o módulo, tá certo? Bom, vamos lá, né? Calcular esse módulo agora. Se esse triângulo é equilátero, quando é esse ângulo aqui? 60. 60 graus. Aqui também é 60. E aqui também é 60. Portanto, qual é o ângulo formado entre os vetores E1 e E2? 60. 60. Por qual justificativa? Por qual justificativa? OPV. OPV. Muito bem, é isso aí. Ah, é 60, beleza. Por quê? As coisas têm porquê na matemática e na física, né? Tudo tem explicação. Então, 60 graus. Como esses vetores eles estão fazendo 60 graus entre si, como é que eu vou calcular o vetor, o módulo, né, desse vetor aí? Qual dos quatro casos? Isso, vai cair no caso dos paralelogramas. Viu, Giovana? Aí, esse caso do paralelogramo tá lá na aula de vetores. Beleza? Então, aplicando aí nossa regra do paralelogramo, nós vamos ficar com o campo resultante ao quadrado é igual E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes cosseno do ângulo formado. Perfeito? Até aí tudo bem? Sim. O que a gente faz agora? Acha E1 e E2? Isso, vamos fazer E1 e E2. Preciso fazer dois cálculos, Não. porque Não, porque são iguais? Porque esses campos E1 e E2, eles estão vinculados a cargas de mesmo módulo e as mesmas distâncias para o ponto de referência que você quer. Ok? Então, ó, isso aqui vale 0,3 metro. E aqui também vale 0,3 metro. Então, né, não tem necessidade de você fazer dois cálculos, tá bom? E1 e E2 tem o mesmo valor, né? Inclusive, vou escrever essa observação aqui, ok? Neste caso, como as cargas 1 e 2 possuem o mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto escolhido, não há a necessidade de calcular o campo elétrico gerado por essas cargas duas vezes. Portanto, E1 é igual a E2. Tá certo? E aí, nós vamos começar a nossa resolução, né? Colocando aí os valores, tá bom? Vocês querem colocar os valores dentro da expressão completa ou quer fazer o campo por fora para depois substituir? Por fora e depois substituir. Fazer por fora para depois substituir? Tudo bem. Então vamos lá. E1 vai ser igual a constante vezes Q1 sobre
D1 ao quadrado, né? Ou seja, 9 vezes 10 a nona, vezes qual o valor da carga? 4 micro, né? 4 vezes 10 a menos 6 Não sobre... sei. Isso, micro é menos 6, né? E a distância que é 0,3 metro, que em notação científica é 3 vezes 10 a menos 1. Tudo isso ao quadrado, tá bom? Então, nosso campo é 1, vai ficar. Não vou fazer o 9 vezes 4, porque eu já estou vendo que no denominador eu vou poder simplificar, né? Então, vou fazer só as potências lá em cima, 10 à terceira, sobre 9. Opa, isso não ficou estranho. 9 vezes 10 a menos 2. Então, corta aqui, corta aqui. Professor, Oi. sempre iremos trabalhar com micro? Depende da questão. Tem questão que é nano. Acho que teve uma questão que estava nano, né? Teve uma questão que foi mili. Aí tem questão que ele não coloca o micro e vai lá e coloca 10 a menos 6. Aí depende do caso, tá bom? Mas a grande maioria sempre é micro mesmo, né? A maioria dos exercícios que eu conheço aparece o micro, tá? Mas pode mudar um pouquinho, tá bom? Se ele colocar em mili ou se colocar em nano, às vezes aparece até pico, né? Que é 10 a menos 12, né? Eu vou estar lá amanhã, tá? E aí vocês podem me chamar quanto a essa questão de submúltiplo. Aí se vocês esquecerem, isso aí eu falo. Não tem problema não, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso aí que eu vou estar amanhã na escola no horário da avaliação, né? Bom, aí já achamos, né, o campo E1, que é igual a E2. Vou até colocar aqui também. Igual a E2. E só tá faltando a questão do cosseno, né? Quanto é que é o cosseno de 60? Raiz de 3. Meio. 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 Ok? Cosseno de 60 é meio. Então, vou puxar essa expressão aqui. Para a gente fazer a nossa substituição. Tá bom? Vai ficar campo resultante ao quadrado igual a 4 vezes 10 à quinta ao quadrado, mais 4 vezes 10 à quinta ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 10 à quinta, vezes 4 vezes 10 à quinta, pois 4 está estranho, peraí. 4, 10 à quinta, vezes 4, 10 à quinta, vezes meio. Cortar esse 2 com esse aqui, tá? Aqui dá o quê? 16, né? 16 vezes 10 a décima, mais 16 vezes 10 a décima, mais 16 vezes 10 a décima. Tá bom? 16 com 16 com 16 dá 48, né? 48 vezes 10 a décima. Até aí tudo bem? De boa, pessoal? Tá acompanhando aí? Sim. Ok. Sim. Passa como raiz, né? Então R vai ficar igual a raiz de 48 vezes 10 a décima. 10 a décima já pode jogar para fora, né? E o 48, vamos dar aquela fatorada aqui. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Acabou. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, o nosso campo resultante, ele é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10 à décima, né? Joga para fora o 2, joga para fora o outro 2. A potência vem como? 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta, né? Pela propriedade. O que é quadrado, né? Aí divide, né? Expoente pelo índice. E aí, o campo resultante, ele é igual a 4 vezes 10 à quinta, raiz de 3, Newton por Coulomb. O resultado tá assim ou será que ele fragmentou a raiz de 3?
Ele fragmentou, professor. Não, agora que eu tô vendo aqui, tá 4, a raiz de 3 é 10 a quinta mesmo. Tá certo. Ele deixou assim, não fragmentou não. Ele não pegou o aproximado, não. Belezinha, pessoal? Então, de boa aí? Aham. Ok? Então, tá aí, né? Só fazer o desenho. Aí, veja só. Certinho. O vídeo agora está com exatamente 30 minutos e 16 segundos. Vou dar uma pausa.